Boa noite. Alguns dos moradores de nossa cidade que saíram para um passeio no parque se depararam com algo nada menos que aterrorizador. Boiando no lago, os corpos de um casal de jovens dados até então como desaparecidos foi encontrado. E para deixar a história ainda mais estranha, os dois aparentavam estar costurados pelo que parecia ser uma linha de pesca. A polícia suspeita que o incidente tenha sido uma obra de um ou mais indivíduos perturbados mentalmente. Olá, pessoas isoladas, beleza? Eu sou o Daniel, farm de lesma 100% automática, e sejam bem-vindos ao 10º episódio de Estranha Ficção, um podcast muito salgado. Hoje eu não estou sozinho, então todos juntos agora. Eu sou o Gabriel, o costureiro de casais, e estou aqui novamente para requerer o seu isolamento social. Eu sou a Gabi, a garota lesma, e eu não entendi esse conto. Eu sou Martinelli Hikikomori e sem sair do meu quarto há 6 meses eu não me importaria de ser costurado com alguém. Caralho. Aqui quem fala é Pedro, o espírito natalino, e estava a velha a costurar. Foi a mosca a incomodar. Nice. Maldita mosca. Bom, agora para esse 10º episódio, né? Um marco para esse podcast. Uhul! Nós vamos novamente entrar na cabeça psicótica de Junji Ito, com 2 contos dele. Um escrito em 1997, Slug Girl, ou em português, A Garota Lesma. E de 2005, Army of One, ou em português, O Exército de um Homem Só, supõe-se. Enfim, de um só. É que, enfim, banda de um homem só. Martinelli, o que você tem a dizer sobre esses 2 contos? Então, na verdade eu escolhi esses 2 contos porque eu sou muito fã dos contos curtos do Junji Ito justamente porque ele pega num estilo de horror que me afeta muito. Eu queria, na verdade, falar um pouco dele com vocês, que é esse horror que os protagonistas só são passivos, eles só são observadores, eles só acabam sendo tragados pelo meio dessa coisa, essa mania, às vezes só um fenômeno quase cósmico, inevitável, que eles não têm muito o que fazer, eles não conseguem, nada que eles fazem afeta isso, nada que eles fazem sequer diminui as consequências neles. E para mim, pelo menos, é sempre um horror que parece muito mais crível e realista, pelo menos da minha experiência. Eu também concordo com o Martinelli nesse rolê de que, tipo, é muito legal ver como o Junji Ito, ele escolhe temas legais pra demonstrar como a gente é impotente, tipo, a coisas inexplicáveis, né? E a gente tem nesses 2 contos que o Martinelli selecionou um caso, tipo, muito macro, em que várias pessoas são impotentes e tudo que elas podem fazer é ficar sozinhas, mas deixa pra hora que a gente vai contar a história. Que é uma situação muito parecida com a que a gente tá vivendo hoje em dia, em 2020. A gente, no caso, nós 5 e mais 2, 3 pessoas. É verdade, infelizmente. No Brasil, né? Tá foda. Enquanto que o outro, ele é uma impotência micro, né? A protagonista, a personagem principal, na verdade, é impotente com relação a algo que aconteceu especificamente a ela. Então são, tipo, 2 pontos de vista, 2 situações em que nós, meros humanos, não conseguimos fazer nada. Eu realmente gosto de contos em que o protagonista, ele não é sobre o protagonista, sabe? É sobre o protagonista como um observador dessa situação. Acho que o que eu quero dizer é que, em diferença do Lovecraft, é que no Junji Ito, o protagonista ele só tá vivendo a vida dele e ele não tá, tipo, num lugar aleatório, ele só tá, tipo, numa situação de cotidiano e as coisas bizarras começam a acontecer. Não, mas isso também acontece no Lovecraft. Sim, Não em todos os contos, mas enfim. Tá, nos contos bons. Além disso, eu não sei se essa é uma impressão minha, mas parece que as personagens femininas também têm um destaque meio que no mesmo nível dos masculinos. Elas não são tão passivas, tal, e eu Aí, gosto no caso, de como ele dá esse destaque igualitário. é uma acusação leviana que os personagens masculinos em Lovecraft têm mais
posição do que as femininas, porque as personagens femininas de Lovecraft não existem. Dani, mas eu tô falando, Dani, vamos deixar o Lovecraft de lado, por favor. Não E pude vamos perder começar essa. a falar do conto Mas Junjito. Mas eu discordo um pouco de você, Gabi, porque eu não acho que as personagens femininas não são tão passivas quanto os masculinos. Eu acho que os dois são passivos iguais. Ah, Não, sim. eu acho que os sim. dois são impotentes iguais, na real. Nenhum deles tem poder tipo, nenhum. Na medida do possível, sabe? Sim, sim. E ainda mais pensando na sociedade japonesa. Verdade. É verdade. É que assim, eu sinto que o Junjito, ele, pelo menos fazendo uma remissão a outro episódio que a gente fez, a protagonista daquele lá, ela era mais resignada, né? Mesmo ela sendo impotente, que nem todos os personagens do Junjito. E parece que os personagens masculinos, eles são tipo mais... Ah, tá acontecendo só, eu não posso fazer nada, vou deixar assim. Sim. Mas, enfim, da escolha dos contos específicos, a gente meio que já falou, mas só pra voltar aqui. O Menina Lesma foi um que eu cruzei quando tava caindo um vídeo lá fora e começou a falar sobre, eu, tipo, caralho, mano. Tem uma certa angústia nele que me é muito familiar. Eu fui ler e é curtinho e eu adoro, então tá aqui. E o Army of One é um dos que eu li, tipo, lendo vários dele que eu tava vendo em sequência há um tempo atrás. E esse me atingiu justamente por causa da situação que a gente tá. Não posso negar, também me senti afetado. É complicado. Eu nunca comi lesma. Então, eu acho que pros franceses esse conto ia ser, tipo, incrível, né? Nossa, que delícia. Minha comida preferida dentro da minha boca pra sempre. Poderia ser considerado como canibalismo? Os franceses não são lesma. Não, porra. Eu não sei se é canibalismo. É a mesma questão de, tipo, você comeria um tumor? Sim. Tem gente que come a placenta. Bom ponto. E aí? Quando o Pedro tá muito em silêncio é porque nada disso vai pro episódio. Não, vai. Eu só não tenho que falar mesmo. Você não tem experiência comendo placenta. Vamos voltar. E antes de começarmos com o primeiro conto, O Exército de uma Pessoa Só, vamos agora para os recadinhos semanais do podcast Estranha Ficção. Então, apenas lembrando que caso queira interagir ou acompanhar-nos nas redes sociais, é só seguir no Instagram, Facebook e Twitter, @estranhaficção, sem cedilha, nem tio, tudo junto. Ou também no YouTube, Estranha Ficção. Agora, antes de irmos para os episódios, um pequeno recado dos nossos patrocinadores. Procurando um modo de fisgar alguém especial? Contrate a simpatia para a pessoa amada todos juntos. Amarrações amorosas para toda a vida. Telefone 2442-6669. Então, começando com The Army of One, o que vocês têm a dizer nesse começo tão bizarro? O que acontece? Um homem andando com seu cachorrinho, um beagle ao que parece. Sim. Detalhes importantes. Não vamos detalhar. Also, Dani. O cachorro encontra alguma coisa debaixo de uma ponte, né? Esse Sim. cenário natalino e tal, o homem andando com seu cachorro. Nada de errado poderia acontecer, não é mesmo? Bom, o que o cachorro encontra são duas pessoas seminuas, costuradas uma na outra. E assim, o costurado numa com as outras não é tipo uma metáfora nem nada, né? É literalmente costurados com fios de pesca, Sim. pálpebras unidas, pele unida, é uma coisa nojenta, né? Puxando assim todas essas partes da pele que você consegue abrir, Olho, olhos, boca, ouvido. sabe, costuradas num abraço, né? Dá pra ver os braços da pessoa indo em torno das outras. É um homem e uma mulher, né? Um casal. Sim. Mas não que casais sejam só homens e mulheres, né? Mas nesse caso, E esse é um puta começo de capítulo, porque você fica
né, instigado. Eu acho que, tipo, top começo de episódios de CSI esse. Sim. É a mesma vibe, com certeza. Com certeza. Mas em vez de um detetive fodão, a gente vai contar um garoto fracassado, que é o nosso protagonista, que é o Mitchell, que é um moleque que não sai do quarto há 7 anos. Tipo, praticamente não sai do quarto. Mano, é isso mesmo, não entendi errado. Ele não sai do quarto há 7 anos. Eu não sei se ele Sim. sai do quarto, mas Não, ele- efetivamente não sai do quarto. Tipo, ele vai tomar Ele- banho de vez em quando e daí volta. Eu reparei que a porta dele não tem aqueles negocinho de cachorro, então ele teria que pelo menos abrir a porta pra pegar a comida. Sim. E é uma coisa que eu não entendo também, porque, assim, a mãe dele fala que ele vai ter 20. Quando? Ano que vem? Ou, sei lá. No ano que vem, isso. Sim. Só que se ele não sai de casa há 7 anos, então, tipo, ele Ele, parou no fundamental, né? ele terminou o fundamental, Sim. eu acho. Não, acho que ele não terminou. Nem chegou a terminar o fundamental. Seria no último ano. É que ela Japão é diferente, né? Sim, eles não têm fundamental, eles começam em matemática avançada. Sim. Não, se ele vai ter 20 no próximo ano, quer dizer que ele tem 19. 7 anos atrás ele tinha 12, então ele tava na 6ª série. Caramba, hein? Que é justamente quando você vai do Fundamental 1 pro Fundamental 2. Então, eu acho que é meio que tem essa divisão básico, né? lá, sabe? E vale salientar que, como o Martinelli usou no seu nome, isso é um fenômeno até comum no Japão. É um fenômeno bem particular do Japão que tem um monte de jovem, só que geralmente são um pouco mais velhos, que não aguenta a pressão da qualquer sorte de problemas que acontece e a pessoa se tranca no quarto ou na casa para evitar ter contato com a sociedade. É tipo o próximo estágio da Espanha, né? Que tem a geração nem. A geração nem trabalha, nem estuda e nem sai de casa. Nem. Isso. E eu acho que isso é uma parte bem importante pro conto, porque o medo de sair de casa dele, até então, talvez não justificado, a gente nunca tem uma explicação do porquê ele existe, mas daí começa a ter, de fato, motivos para não querer mais sair de casa, e daí ele vira casaco e começa a querer sair de casa, porque ele é um corno. Eu acho que isso é o hipster mesmo. Não, na verdade ele dá uma explicação mais ou menos, né? De por que ele não sai, tipo... Quando ele fala sobre... Bom, a gente tá se adiantando, mas... Ele fala meio que as pessoas não ligavam pra ele, né? Mas... Mas esse é o motivo pra você não sair, tipo assim... Pra ele porra. Mas, não isso vamos também julgar é a um sinônimo subjetividade dele. claro de depressão, né? Porque Aparentemente ele não tentou não ter depressão. não tem muito comentário disso no Japão. Tipo, as pessoas só vão lá e se matam, mas não tem muito debate sobre, ele estava depressivo. Mas, Sim. obviamente, o cara tava em depressão, né? Tipo, olhando pra ele, você bate. Ele é deprimido, ele tem agorafobia, ele tem, provavelmente, ansiedade social foda. Eu acho que ele é só um cara, tipo, too cool for school, sabe? Ah, sim. Too cool for Life. my Eu house. acho que ele é, tipo, um cara too cool for social life. Exato. Eu gosto que o Gabriel falou que ele é só um hipster tryhardíssimo, que tipo assim... as pessoas gostam de sair de casa, então eu não gosto. As pessoas querem ficar em casa? Então eu quero sair de casa. Sim, eu acho que essa é a interpretação adequada do personagem. Caraca. Eu gostava de ficar em casa antes de ser legal. Isso. Mas, enfim, a gente saiu demais da história porque o que acontece? Esse garoto tava olhando a televisão e recebe informações sobre esse incidente um tanto quanto bizarro. O assassinato, né? Mas mais importante, tipo, ele vê isso, tipo, bizarro, foda-se. Minha mãe me deu o cartãozinho da menina que eu gostava na 6ª série, que vai ter uma cerimônia de coming of age, eu não sei como traduz isso. Amadurecimento. De amadurecimento. Eu não sei como funciona a tradução japonesa em relação a isso, mas aparentemente com 19 anos você tem... Deve ser, tipo, junto com graduação e os caralho, e ela chamou ele. E O churrasco do terceirão. Mas é tipo uma reunião, né? Uma reunião de... Isso. É uma reunião de classe. Mas tipo, esse negócio tipo, agora vocês são adultinhos. É o bar mitzvah dos japoneses. Eu não sei, não entendo. Nossa, o Dani... Definitivamente. Dani, ainda bem que a nossa demografia é muito específica.
Enfim, né? Cartãozinho do Cama Fade, vai. Cartãozinho uma vez, ele, pô, aquela mina que eu gostava tá organizando. E, tipo, acho que mesmo depois de 6, 7 anos dentro do seu quarto, você não vai esquecer com quem se interagiu. Então ele deve ter tipo, memórias relativamente vívidas para esse intervalo de tempo. Pelo menos eu tenho essa impressão. Sim, eu acho que ele é um cara que viveu durante todo esse tempo com as reminiscências do passado, né? Sim. Claramente o passado afeta muito ele. É o que ele teve de convivência social. Uhum. Mas ele não é demonstrado exatamente, tipo assim, que ele é apaixonado por ela, assim, sabe? Ele se lembra dela como ela era a única pessoa que se importava com ele. Mas ele fala assim, mas vamos ser honestos, ela só devia ter piedade de mim. Sim, É muito uma coisa que alguém ia falar porque ele tem uma opinião de mesmo como se fosse um merda e antes de criar um crush horrível em cima da pessoa. Que é exatamente o que acontece. Sim. Sim, ele é um proto-incel, eu diria. Ele não tem mulher, pelo menos. Ele grita com a mãe dele. Não, ele só é um cara com uma autoestima muito baixa. Mas a mãe dele vai levar o jantar dele e solta mó berrão, velho. É verdade. E daí tem a parte que ele tá ouvindo o rádio. Ele tava com a TV e o rádio ligado. Não, enfim, não importa. Ele já tinha desligado a televisão. Enfim, ele tá lá lendo o negócio com o rádio ligado e começa a tocar. Ninguém gosta de pessoas sozinhas. Todas as pessoas são seus amigos. Juntem seus corações e cantem. Exército de um. Nós somos um exército de um. Daí ele fica mó tipo, até parece. Até parece que todo mundo é meu amigo. Ninguém gosta de mim. Só você, rádio. Eu acho que, tipo, essa... aquele filme lá, Her, né? É exatamente isso. Não, falando sério. Eu acho que ele é realmente um hipster, porque essa música provavelmente tinha uma batida alegre, né? Ele curte uns negócios mais tristes. Velho, deve ter uma batida de culto, velho. Puta que pariu. Pode ser. Eu tenho que dizer que não parece ter uma batida alegre, porque o desenho dela, tipo, os balões dela são mó bizarros, velho. Eu acho que deve ser uma parada super creepy, na real. Tem uma cara de música mais, sei lá, mais metal. Não sei. Sabe, eu acho que pra mim a música que vem na cabeça, sabe aquela música que em filmes de terror tem duas criancinhas? Isso, exatamente. Tocando Lavender Town no fundo. Isso. Exatamente. Pra mim podia ser um baby metal, assim, sabe? Eu acho curioso que a música começa com... É uma guitarra, né? Do baby metal, porra. Se juntem pessoas All Together Now, uma clara referência aos Beatles. Sim, ele tem uma referência aos Beatles, inclusive, depois, né? Pera, tem? É o John Lennon, né? Sim, não, o John Lennon. Os Beatles. Verdade. É verdade. Mas, enfim, é uma música que fica falando essas coisas estranhas. E ele fica tipo assim, como assim, cara? Que tipo de propaganda é essa? Você está falando pra pessoas gostarem uma das outras? Que absurdo. Mas ele fala, what the hell is this ad? Ele fica achando que é uma propaganda, né? Sim, uma propaganda. Pode ser aquelas propagandas que são só tipo um easter egg que ficam jogando sem parar e um dia eles revelam o que é. E todo mundo fica, nossa, agora eu vou comprar esse produto. Caraca. Tá, mas então, no dia seguinte, uma pessoa bate a porta da casa dele, né? E essa pessoa é justamente a menina que ele lembrava do mental, que era colega dele, e fez o convite para participar da festa de Coming of Age. A Natsuko. Natsuko, isso. E ela conversa com a mãe dele, pergunta se pode falar com o filho dela, e a mãe avisa o filho que ela tá lá embaixo, né? Ele ia ficar desesperado, né? Tipo, caraca, ela realmente veio. É um sinal de ansiedade social foda. Ele ficou olhando assim pela janela, puxando assim a cortina, suando. Com aquela camiseta escrita 35 knots. Eu ia falar isso, velho. Meu, Caralho, tudo nesse ponto é visualmente costura, sei lá. Eu não tinha reparado. Mas eu também estaria ansioso se fosse ele que tivesse tomando banho tipo uma semana e chegasse o meu crush que eu não vejo há 7 anos. A mão dele tava tremendo quando ele apertou a mão dela.
Eles fazem small talk ali, tipo, como é que você tá? Tô bem, não sei o quê. Tomou banho? Não. Podia tomar mais Pandemia, né? Tá foda. a foto. Não sei, ele desceu de pijama mesmo ou é... Não. É o uniforme dele, o 35 Knots. Ele só tem essa roupa, cara. Não sai de casa. Velho, ele Não, ele tem parece várias o roupas. pijama dele e ele sai de casa com isso. Eu acho que eles têm vários pijamas, na verdade, só isso. Também Então pra ele foi normal sair de casa de pijama, porque ele só tem isso mesmo. pensa, ele passou, tipo, a puberdade dele dentro de casa. Não tem porque ele comprar uma roupa que não seja um pijama. Nossa, esse pijama deve estar tudo duro, velho. Todo É pijama, verdade. toda roupa é potencialmente pijama se você for obstinado o suficiente. Ô, louco, eu dormi de terno. Yes. Tá. Lawyers be like. Ela chama o Michio pra ir numa reunião que eles estavam organizando os bagulho. Daí chega lá, tem ela e mais 2 caras, e um dos caras é noivo dela. Ele fica tipo, Sim, Porra. eles foram pro Ren Café. Eu não sei se vocês sabem, mas Ren é uma técnica de costura japonesa. caralho. Caraca, na moral? Não. Ah. Tá, então. E daí ele chega lá, tá conversando com os outros 2 amigos de infância dele, que deixou de ser amigo quando eles pararam de ir pra escola. E ele descobre que a Natsuko? A Natsuko, que é essa menina que ele tinha um crush, tá noiva. Então ele decide, vou embora. Exatamente. Não deixa nem um pouco sutil que ele tava, tipo... Neste momento ele virou comedor de casadas. Sim. De noivas. De noivas, é verdade. My bad. E não é tão Ele boa. vira só o beta que fica traçando a mina que já tá com outra pessoa. Bom, ele é claramente um weirdo. Ele vai num café dela. Eu estou noiva desse cara dele. Eu preciso ir. Ele fica assim, tipo... Mano, eu sou estranho, eu sou um weirdo. O que faz eu estou fazendo aqui? Eu não Eu preciso sou estar aqui. estranho, eu vivo em uma ficção. Caralho. Ela é tão especial. Ela é tão fodamente especial. Foda que ela é muito linda. Eu peguei referência, Gabriel. Boa. Obrigado. Eu não sei do que foi, mas daí então ele começa a sair do restaurante, do café, referência à costura, e um dos caras da mesa, que não era o noivo, vai até ele e fala assim: eu sei que você está sentindo mal por estar solteiro, mas nós temos uma festa para solteiros. Sim. E nesse momento você nota que esse é um personagem que provavelmente vai morrer porque o design dele é muito simples. O cabelo dele tá mal pintado, velho. Ele é gordinho com o cabelo raspado. O Junji claramente tem coisa contra pessoas acima do Pedro. Sim, definitivamente. Mas é o que eu falei, né? Japoneses. Até agora, todo personagem que eu vi dele, que é ligeiramente acima do peso, tá em tem algum vício, algum impulso bizarro. Ou saudável, ou imoral, sei lá. Mas enfim, todos os personagens são mais ou menos assim, né? De um jeito ou de outro, ele rejeita o convite e segue andando em direção a uma multidão de pessoas. Olhando o rio. Ei, caralho, tem agora 6 pessoas costuradas. Ele se surpreende ao perceber que, mais uma vez, o incidente bizarro se repetia e 6 pessoas estavam costuradas num córrego. Todo mundo de cuequinha, que maravilha. Elas estavam costuradas entre si num córrego. Todos fazendo um mosaico correndo. E daí ele pensou, porra, o Ministério da Cultura de novo com essas performances. Maldita Lei Rouanet. A arte tem de acabar mesmo. Tem inclusive uma pessoa que parece o Predador por causa da costura na boca. Parece mesmo. E daí, ele tá lá olhando essa bizarrice humana, né, que fizeram ali com 6 pessoas. E ele ouve alguém falando do lado dele. Quem faria uma coisa dessas? Nesse momento, o protagonista, ele olha pra cima e vê um avião jogando papéis pra baixo. Era época de eleição.
Lá vinham os santinhos. E o jingle era. Nobody's like. Todos por um, vote 13. 13 não. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas enfim, são os dois eventos curiosos se unindo. A notícia do psicopata que está costurando as pessoas e a propaganda Que com a cai, música esquisita. cai folhetins com a letra da música bizarra tocou no jornal e um ursinho dando um abraço. Tem tipo essa cena de impacto, né? Que é uma cena muito boa, inclusive, que é o Michio pegando esse folheto, lendo Nobody likes a lonely only, everybody join hands now, everybody join hearts now. E daí ele olha também para as pessoas unidas, tipo, da forma mais literal possível, por meio de fios escorrendo pelo rio. É quase perguntando, você quer realmente se juntar às outras pessoas? Eu também acho legal que tipo, os papéis também caem em cima dele. Eu acho que na verdade é só uma coincidência. Que era um anúncio de um brinquedo infantil mesmo, desse ursinho, que coincidiu com esse assassinato ali, cara. Pode ser. Coincidências fazem o mundo. Exato. E Bem, isso deixou o cara muito pirado. Ele ficou tipo boladão, né? E daí ele começou a entrar no Twitter, Acho sei que é lá, um que rede Reddit social. japonês. Parece um e-mail, mano. Ele fica só. Por isso pode que ser ele um não tem e-mail amigos, mesmo. ele só usa e-mail pra se comunicar. E daí, É tipo, real, o e-mail né? dele é Michio Darth Lord 22 XX. Ele tá 7 anos isolado das pessoas, Arroba então ele não tem Yahoo. que ter uma redes sociais mais atuais, né? Você cria sua panelinha verdade. virtual, cara. Imagina os stories dele. Hoje eu estou em casa, gente. Basicamente os meus stories. Só que eu não tenho stories. E daí ele começa a conversar com a menina, né? A menina liga pra ele. Ele, tipo, então, você lembra daquele gordinho que a gente achava que ia morrer? Ele morreu. Com muita gente. Naquela festa de solteiro dele, várias pessoas se uniram, mas não do jeito esperado. Apesar de que a forma como eles são unidos também é um pouco sugestiva, né? Sim, a centopeia humana, né? Eu Exato. só vou dizer que alguém deles conseguiu, porque tem, tipo, 2 mulheres lá. Mas só. De resto é só cara. Ok, mas, tipo, podem ter casais homossexuais. Não sei se você concorda com isso, Martinelli, mas... E podem existir mulheres solteiras que não necessariamente... Enfim. Mas que entraram na festa do gordinho tarado, eu acho difícil. Ok. Bom, não é só porque ele é gordinho que ele é tarado. Não, mas o jeito como ele agiu parecia meio, tipo, esquisitão. Sim, era uma... Quem que organiza uma festa de solteiro, velho? Japoneses. Aparentemente. Ok, eu pensei que vocês iam falar, tipo, solteiros, mas essa também serve de resposta. Não tá errado. Mas é algo bem comum lá. Não sabia. Eu imagino, então. Mas pensa nessa situação, velho. É muito louco você, tipo, tá conversando com alguém, e daí, tipo, ele te convida pra um rolê, e daí esse rolê rola, mas você não vai, e daí você recebe a notícia que todo mundo naquele rolê morreu pelas mãos do assassino em massa do momento, sabe? Tipo, o que faz pra psicologia de uma pessoa isso? Isso chama festa durante o corona. A gente sabe como é. Coisas, porque senão seria muito sensível. Isso, e daí ele fica, tipo, meio encacucado, começa a ler... Encacucado. Ler, tipo, notícias e ouvir o jornal falando que, tipo, a recomendação agora é das pessoas se isolarem e não, tipo, ficarem longe de multidões. Naquele momento ele pensou, não, o Japão não pode parar. Não, ele liga pra amiga dele e fala, tipo, vai dar merda com essa cerimônia. O Japão não pode parar. Nós não somos terroristas. Mas a economia... What about the economy? Mas a nossa maioridade... Se nós não fizermos essas festas, nós nunca vamos fazer 20 anos. É uma coisa, tipo... Seremos crianças pra sempre. Muitas pessoas podem morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Exato. Todo mundo pode morrer, mas eu vou virar adulto. E, enfim,
É basicamente o que acontece porque ele fala assim, pra não fazer a festa, ela diz, não, vamos fazer sim. E ele ainda fica tipo meio tipo, putz, eu não quero que ela morra porque ela é o único ser humano que eu ligo para a existência. Sim, enquanto isso a mãe dele tava trazendo comida pra ele. Sim. Sai, mãe, eu estou falando com essa garota que conversou comigo uma vez. Eu estou conversando Gado com essa garota que demais, está né, noiva. velho? Ai, mãe, estou falando com o rádio. Só não cante essas músicas estranhas de volta. Otakus be like. Ele tá ouvindo a abertura de Naruto. E enquanto isso tudo acontece, novamente começa a tocar a música. Ré. Juntem-se todos, ninguém gosta de solitários. Todos unam as mãos, unam os corações. Exército de um, nós somos um exército de um. Todo mundo junte as mãos, todo mundo junte os corações, exército de um. Vai assim por um tempo. Até que ele grita, holy fucking shit! Não acontece. Isso era na véspera de Natal. E daí, Sim. daí tem o próximo dia, que tem muitas festas de Natal, que tem uma decoração nova nas árvores da cidade. Não só na árvore, né? A cidade inteira. Nossa, mano, tem É. tipo uns mosaicos da hora de pessoas aqui. Tem, Não, tipo, na verdade parece que é só nessa praça. É, tá bom. É, É, uma praça com decorações natalinas. É É bom Eu vi salientar esse que, né, o dia do Natal é o dia que as pessoas se reúnem. Tal, né? É o dia principal para as pessoas se reunirem. E ninguém ligou para recomendação, ninguém foi de máscara nem nada. Isso. E daí, tipo, a consequência de você, tipo, não seguir as recomendações do governo é eles empilharem vocês pelados, costurados com outras pessoas em árvores natalinas. É, então tem Isso. você costurado, tem as Sim. pessoas costuradas nas árvores, tem tipo uns 2, 3 grupos fazendo 69 e tem todo um trenzinho de foda que dá uma volta. É, ali é a centopeia mecânica mesmo. Cara, isso daí me lembrou aquele jogo lá, sabe? Que era um Sim, plugzinho. Que você tinha fazendo isso. Eu sei qual que é o jogo, tem, tipo, são dedos, né? É, isso. Os dedos se Sim. encaixam. Nossa, eu tô ligado que o jogo é, mas eu não lembro o nome. Nossa. Muito É literalmente desconfortável. plugin. É, plugin, sim. Mas é bem isso. Assim, sendo bem honesto, parece, sei lá, uma arte moderna. Podia ser uma performance nova. É tipo, sei lá, alguém criticando o capitalismo porque aliena corpos. Já vi exposições piores. E é verdade. E daí é uma preocupação generalizada, né? Daí realmente estoura o bagulho, tipo, parou de ser casos isolados e daí só virou, tipo, tá todo mundo morrendo, se junta, não cheguem mais perto um dos outros, fiquem distantes. Isso. E daí eles E decidem fazer um quadro. programa de roda viva, né? É. Pra ser difícil. Mas é um Uma quadro merda. curioso na televisão que mostra o avião novamente despejando os papeizinhos com a propaganda. É, Ursinho significa carinhoso. que alguém fez o elo entre isso e as pessoas morrendo. Cara, eu me pergunto como é que ele pendurou aquelas pessoas no prédio, velho. Assim, essa também é uma questão, porque nessa roda, nessa conversa, tipo, qual que é o nome da coisa? Nessa roda de conversa, uma pessoa fala, é impossível que alguém tenha conseguido fazer esse feito de, tipo, matar tantas pessoas sem, tipo, marcas de nenhuma violência, costurar todas elas e prender no espaço de, tipo, algumas horas elas pela cidade. Sim, é E uma daí parada. levantam a hipótese de ser, tipo, naves extraterrestres, forças sobrenaturais, né? Sim. E a despeito de todo esse caos, Natsuko quer fazer rolar o Coming of Age Party, né? Todo mundo, tipo, nossa, nós vamos morrer. E ela, não, eu quero ter a minha festinha. Qualquer semelhança com a realidade é mera Eu me coincidência. pergunto por que ela quis isso, né? Todos nos perguntamos. Todos nos perguntamos. Mas talvez ela seja simplesmente uma pessoa que se importa muito com a festa. É. Sim. E Tem uma simbologia por trás. e como vai ter uma segurança assim bastante forte, não vai ser problema. Não tem como sim. ser errado. Tem tipo 30 guardas por metro quadrado em volta do lugar. Sim. Esses guardas que na verdade deveriam estar impedindo isso de acontecer, eles estão servindo à festa. Sim. Nesse momento, então,
o Natsuko, não, qual é o nome dele? Michio. O Michio aparece olhando assim de longe, porque ele tem fobia social muito forte, vestido de alguma coisa que ele deve ter pegado dos pais dele, porque como a gente chegou à conclusão que ele só usa pijama, então ele pegou um sobretudo pra colocar em cima e pronto, já resolveu o problema. Ele tá fazendo cosplay de pedófilo, no caso. Pois é, porque ele realmente não parece nada maluco, assim, atrás das árvores, vestido com um sobretudo, Todo sabe, desgrenhado. preparado pra abrir o sobretudo assim que uma mulher aparecesse. Sim. Nossa, sim. Mas enquanto ele nada tava disso fazendo isso, acontece. porque como ele não estava nada suspeito, um policial vai lá e fala, ei, espere aí. Daí ele decide, não, tô indo embora. Dele, ei, tá indo embora por quê? Dele, não, tô indo embora, só isso mesmo. Daí todo mundo começa a bater nele. Sim. Até que aparece a Natsuko falando, calma, gente, é meu amigo. Sim. Tirem ele do chão, ele já está morto. Ele é como um irmão pra mim. Sim, ele é como um irmão pra mim. Ele é como meu pai. Eu não vejo ele faz 7 anos. E daí, tipo, a brutalidade policial cessa nesse momento. E o Natsuko e Michio decidem entrar no local de cerimônia. Lembrando, era uma cerimônia, tipo, com várias pessoas que participavam provavelmente uma escola pública, né? Parecia que tem umas 500 pessoas no salão. Sim, tipo, muita gente nessa cerimônia, além de, tipo, né? Além dos dois. Mas quando eles entram, rola um Nani? Todas as pessoas sumiram. Caraca, com certeza tava escrito Nani nesse quadro. Sim, tá escrito What? O que é meio bizarro, né? Porque eram 500 pessoas. Exato. Sim. O que aconteceu com 500 pessoas? Será que todo mundo foi embora? Todo mundo teve um pingo de consciência e decidiu vazar? Bom, Não. Todo mundo pôs a Certamente. máscara na hora e saiu. certamente não foi isso que ela esperou, porque ela começa a ficar desesperada, gritando. E os policiais entram também não entendem o que tá acontecendo. Sim, no piscar de olhos, mais de 500 pessoas que iriam participar da cerimônia desapareceram. E, tipo, não tinha como isso ter acontecido. Numa, sabe, num bosque como se fosse uma grande teia de aranha feita de pessoas. Parece uma entrada de um templo. Tá todo mundo sim. comprado nessa grande formação bizarra que ocupa, sei lá, tipo, uns 20 metros de diâmetro de pessoas grudando em árvores. E, tipo, Exato. eram as pessoas da cerimônia, e dentre essas pessoas tinha ninguém mais, ninguém menos que o Noriyuki. Que é o noivo O dela. esposo, o noivo da Natsuko. E nesse momento, o Michio fica, yes! Voltei pro jogo, porra. O pai está on. Eu queria muito que fosse só zoeira, mas ele realmente age assim. Cara, Ele não perde nenhum. né, velho? Mano, E daí, tipo, depois daquele tempo, das pessoas, evidentemente, todas elas ficaram, tipo, caducas da cabeça. Elas ficaram, tipo, totalmente isoladas, como deveriam ter ficado no começo dessa pandemia. Mas tudo bem. Algo extremamente improvável, né? Só porque todo mundo morreu, as pessoas vão começar a seguir as orientações. porra. 500 porra, pessoas. Pessoas morrem toda hora. 500 pessoas morrendo é literalmente metade do que pessoas morrem diariamente no Brasil agora. Isso sem falar que, tipo, teve notificação. Algumas pessoas ali não morreram por causa do negócio. Eles Exato. foram por outros morreram, motivos. Elas tinham. Sim. Gente, veja, vocês anotaram quantas pessoas não foram assassinadas? Tem isso também. Pois é. Exato. Pois é. E nesse inteirinho todo, uma pessoa se destacou, né? E foi o Atiro. Foi o cara que morreu com o pneu estourando. Até que chega o primeiro-ministro do Japão e falou: não precisa para só vocês tomarem Koronokina. Gente, mas quantas pessoas morrem de acidente de carro todo dia? Tá, mas não, falando sério. A situação agora é que as pessoas estão isoladas e ninguém quer encontrar outra pessoa. Porque a chance de você, tipo, morrer daquele jeito trágico quando você tá com outra pessoa é muito maior. Isso. E então, tipo, nem a mãe do Michio tá mais, tipo, saindo do quarto dela. Ou seja, a vida do Michio melhorou 1000 vezes, né? A puta, né? Agora ele não tem mais que gritar com ninguém, pô. Ele, tipo, o noivo da crush dele morreu e a mãe não sai do quarto. Ele, tipo, renasceu nesse momento.
Pois é. Curou a depressão dele. É bizarro, porque, tipo, a situação que ele vivia antes agora ficou generalizada. E ele pode literalmente dizer que ele é um especialista nisso. Com 7 anos de experiência. Sou especialista em ficar triste no meu quarto. E mais o e que tá daí? acontecendo? Ele está falando por telefone com a Yoshida. Natsuko. E com... Desculpa, eu realmente não sei. Ok, Abu Com Dhabi. a Natsuko. E daí, o que tá acontecendo? Ela tá super deprimida e ele, tipo, putz, quer que eu vá aí pra te ajudar a ficar melhor? É um Falou que- consolo. E por algum motivo vai acabar, ou provavelmente porque ninguém quer ir trabalhar, porque vão morrer. Enfim. E, enfim, daí For rapidinho, não tem problema, eu posso ir aí. ele decidiu lá dar apoio emocional. E, enfim, quando ele está indo fora, andando fora de casa. Pera, só antes. Eu acho muito engraçado que ele passa pra avisar pra mãe dele, tipo, então eu vou sair no meio dessa merda. Ela fica tipo, legal, se divirte. Se cuide. Se cuide. Tipo, ela já estava acostumada a ele ficar dentro de casa quando ninguém ficava, então qual a diferença, né? Pois é. É o esperado, no caso. Né? Crianças. Ela nunca viu ele desde que ele tinha 13 anos. Sim. Nessa jornada para ir na casa da Natsuko, enquanto ele caminhava pela cidade desolada, um avião passa e derruba de novo aqueles panfletos falando todas as pessoas se unam, todas as pessoas juntem seus corações, todas as pessoas juntem suas mãos. E daí, cantando, né? Army of One. Army of One. E daí, nesse instante, quando o avião tá passando, derrubando os panfletos, 3 caças passam e não atiram no avião, eles só seguem mesmo. Realmente é procedimento curioso. E ele fica tipo, super caralho, finalmente! E ele fica tipo felizão, porque o governo vai tomar uma atitude contra esse assassino em série, né? Ou esse grupo de assassino em série. O que é um pouco curioso, porque se o assassino é o dono desse teco-teco, na verdade é fácil de descobrir, né? Mas enfim. Sim. Agora que ele viu 3 caças indo atrás de um teco-teco, ele tem a certeza de que tudo vai voltar ao normal. Os caras não conseguem pegar ele porque eles são muito mais rápidos, tá ligado? Pois é, né? Eles só passam. Passa 3 caças na velocidade do som. Tem que dar ré. Eles não conseguem alcançar ele. O plano é eles se chocarem contra o teco-teco. Toda vez que eles erram, eles têm que dar uma volta no mundo. Enfim, então ele tá super feliz porque o governo vai destruir um avião. Ele tá tão feliz com que esse avião vai ser destruído que ele quer dizer que ama a Natsu. Ele sai correndo alucinado atrás dela. Ele vai até a casa. Ele não vai apenas avisar que o governo vai resolver tudo, ele também vai avisar que a ama. Sim. E daí ele abre o portão da casa da Natsuko, muito empolgado ainda, e nesse caminho entre o portão e a porta da casa tem um jardinzinho, né? Passando por esse jardim, ele ouve um barulho estranho, olha pro lado e lá tava a Natsuko, com o fio e com a agulha e o fio na mão, passando e costurando os pais e a cachorra, enquanto falava: mamãe, papai, Lily, minha cachorra, nós somos um. Exército de um, nós somos o exército de um. Sim. Ele fala: Natsuko. Nani. E a história termina mostrando que os jatos estavam também jogando os papéis. Sim, exatamente. Dizendo para todo o Japão: leia. Ouça a música. O exército de um. Ok. Então, O que vocês acham desse final? Ok. Eu, pessoalmente, agora que eu notei que eram os caças que estavam jogando os papéis de novo, eu gostei mais. Uhum. Porque, tipo, sabe aqueles fenômenos de, tipo, esquizofrenia generalizada? Tem um termo pra isso, né? Não sei se é esquizofrenia, né? Pânico em mais de 5 pessoas.
Não, é assim, tipo, O uma condição em que várias. Delírio coletivo, né? delírio coletivo. É uma situação de delírio coletivo em que, pelo jeito, todas as pessoas elas decidem, tipo, se unir por meio de linhas. E faz todo sentido agora que, tipo, todas aquelas pessoas tenham desaparecido. Porque todas elas ficaram, tipo, imbuídas da mesma vontade de se unir por meio dessa tática bizarra. Será? Eu acho que não. Eu não vejo isso porque ela só começou a costurar depois que, tipo, começou esse isolamento mais pesado, assim, sabe? Pois é, existem muitas teorias iniciais, né? Tipo, acho que a primeira coisa que pensaria, assim, mais óbvia é, tipo, ela era o assassino esse tempo todo. Não é ela sozinha, tipo, não tem. Não ser na prática, assim. É isso que eu penso, assim. Parece que tem uma. Não são em todos os contos do Junjito, mas alguns que ele tem essa questão de como se fosse uma força extraterrestre, só que meio só a inteligência, sabe? Por isso que não existe um assassino corpórea. específico. E Parece- daí ele age por influência de formas diferentes em cada conto, obviamente. Mas isso me lembrou também o da Amigara Fault, que as Sim. pessoas começam a entrar tal e não sabem por quê. E eu Assim como concordo. no nome Garafal tem uma pessoa que se apaixona pela outra muito rápido. sim, Fatos são bem parecidos nesse sentido. Vocês perceberam Sim. que tem um quadro no quarto dele que parece muito, inclusive, o Amiga Sim, eu percebi. Caralho, eu não vi isso. eu preciso ver. achei até um pôster, né? os protagonistas bem parecidos. Daí eu pensei assim, nossa, será que é o mesmo? Você sabe se faz parte da mesma coleção, Martine? Sim, Jujito Collection. Acredito All que, of Jiu-Jitsu. na verdade, tanto o Army of One quanto o of Megara Fault, eles foram histórias bônus que foram colocadas em histórias maiores do Junjito. No caso do Army of One, é o Hellstar Remina. Ele terminou a história e ele tinha isso como capítulo bônus. E no caso do Megara Fault, era depois de Gyo. Saquei. Eu achei que podia ser do mesmo compilado por ter uma temática meio similar, assim. Sim. Mas é um negócio meio... É a pegada dele, tá ligado? É exatamente o que a Gabi falou. Esse tipo, impulso inconsciente que as pessoas têm e não conseguem controlar. Sim. E de fato, eu também acho, eu dou eco na teoria de que as pessoas sentiam a necessidade de se costurar umas nas outras. É a única explicação que faz algum sentido nessa história pra mim. Tirar a roupa e se costurar e morrer por causa disso. Tem um nome pra isso, né? Que é no meio otaku a gente conhece como projeto de instrumentalização humana. Eu conheço como sexo mesmo, mas tudo bem. Eu acho Bom, que não o é, sexo não tá é meio assim que eu estranho, hein? faço, mas tudo bem. Yikes. Agora a gente sabe que o Marcelo is into some kink. Com certeza, né? Shibari. Exato, porra. Só que não é linha, é corda, é diferente. E entra dentro da sua pele. Por favor, não. Aí eu passo. É uma diferença de grau, né? A corda é uma linha para pessoas gigantes, Martinelli. Caralho. Mas aí também fica a questão, porque eu acho que por não ter nenhum indício de violência, as pessoas elas se sujeitam a isso voluntariamente. Sim. Né? Sim, isso é um Então- elemento. Mas por que Tá, então, teoricamente, segundo essa teoria, no fim, depois de ela costurar o pai, a mãe e o cachorro, ela ia se costurar também. Sim, ela fala isso, né? Mamãe, papai, Lily, nós somos um. Então começou a misturar, mas dá a entender que ela vai fazer isso. E talvez o Mitchell entre no meio dessas violências também, só porque... Sim, é tipo, dormir com minha crush, o pai dela, a mãe dela e o cachorro. Uma coisa que ficou aberta e que não deu pra entender é que eles falam assim, que as pessoas só morreram, não teve sinal de luta contra isso, não tem nenhuma marca no corpo deles. Então a gente não sabe se, tipo, eles só pararam assim, ou se eles foram costurados vivos, assim, eles se deixaram ser costurados vivos. Não, Ou eu acho que eles se deixaram. Eu não acho teve uma autópsia
mais aprofundada. Não tem como você... É que assim, não precisa necessariamente ter violência, né? Pode ser tipo um coliforme, assim, bola de Cinderela. A pessoa dorme. Aí, velho. Então, mas é que pra mim a versão mais coerente as pessoas se sujeitam a isso, mas uma só faz o trabalho, né? Não necessariamente Pode uma só, às ser. vezes ela... Só que algumas depois que fazem você tá trabalho. costurado, você para de fazer, né? Exato. Sim. Você começa a costurar 2 outros, daí chega um terceiro, costura você e vai indo. E daí o último tem que dar um jeito de se costurar, que deve ser meio foda, mas eu aposto que ele consegue. Um ponto interessante também é que ao longo do conto vai aumentando o número de pessoas costuradas, né? Começa com um casal, depois vira... Enfim, É que é como esse negócio vai... se espalhando. Como o impulso necessário para você começar a fazer isso vai se tornando cada vez menos necessário. E interessante agora, tipo, a gente não sabe qual é o caso do segundo, mas no caso do primeiro era um casal. Eu queria também juntar isso com o fato das pessoas estarem sem roupa, que tipo, faz sentido na prática, mas eu também acho que vai ter algum sentido simbólico. No primeiro caso era um casal, que obviamente existe uma certa tensão sexual. Daí no terceiro caso, no segundo a gente não sabe, era a festa dos solteiros, e daí tinha uma mina lá, e tipo, tinha os caras, e tinha o cara que eu li como tarado, pelo menos. Sim. Então, eu imagino que tenha algo de sexual nesse desejo de se entrar junto de outra pessoa, se conectar profundamente nesse sentido. Eu acho que talvez. Eu não diria que. Eu só não vou 100% nessa sua linha, porque. Bom, Linha? nessa sua linha, porque. A Natsuko tava sentando com os pais, né? Mas o jeito que ela tava sentada em cima deles também é bem sugestivo. E Freud. Mas então, gente, o que vocês leem dessa história? A gente tá falando há um tempo, mas qual que é a conclusão de vocês? Vocês querem deixar a conclusão pra depois? Eu acho que ainda faltaria entender, tipo, o que é, tipo, essa música e os panfletos, sabe? Uhum. Seria alguém que estaria orquestrando esses eventos, sabe? Não Ou parece, foi... sabe? Parece tipo, um grupo organizado. Né? Eu acho que é um grupo, uma pessoa que começou e daí, tipo, depois a coisa começou a meio que se espalhar como uma doença, sabe? O negócio meio que, tipo, um plano do Coringa, sabe? Começou a viralizar, Pedro. Começou com um pequeno pangolin. Aí, ó. Aí tá a minha segunda teoria aí, ó. E se, na verdade, é só porque as pessoas estavam em casa, isoladas, delas falaram assim, cansei disso, vou começar a costurar aqui, foda-se. Meu Deus! Por aprender um hobby novo na quarentena e olha do que deu. Primeiro vídeo no YouTube que aparecia, costurei meu marido. Mas isso seria... Só que a quarentena só começou mais pra frente, né? Depois do segundo caso. Depois do terceiro já, né? Sim. Diferente do caso do Amigara, que tem todos aqueles elementos do sonho, daquele negócio ancestral, nesse não tem nada que indique de onde poderia surgir esse fenômeno, né? Sinceramente, Sabe, só o teco-teco, né? Uhum. Sinceramente, eu acho esse conto um dos mais crípticos que eu li até agora. Tipo, não dá muita direção pra onde a gente deveria olhar pra procurar um sentido mais sólido. Os outros dois que a gente comparou aqui eram mais óbvios. Alguns outros que eu li também são um pouco mais... Eu acho que assim... A minha interpretação é a seguinte, e é uma interpretação merda, já adianto. Existem bons motivos para você ficar sozinho. Ou bons motivos, tipo, motivos legítimos para você se isolar. Qualquer um pode potencialmente se isolar, sabe? Então, quando a situação do Michio, que antes era vista como uma situação de, tipo, fracasso, estranhamento, porque ele não ia pra escola, ele não convivia com ninguém, foi generalizada para toda a sociedade, todo mundo começou a entender ele de algum modo, né? Uhum. Então, pode ser, sei lá, um argumento do Jiu-Jitsu para falar, bom, numa situação tão hostil, talvez você ficasse... Pra você, talvez você também ficasse recluso em casa. O Natsuko só tem uma situação... O Natsuko não. O Michio só sente uma situação tão hostil, só que em situações normais, né? Então, eu acho que... eu não sei se eu vejo tipo, uma moral por trás disso, sabe? Eu acho que é mais, tipo, a extrapolação da fobia social, sabe? Uhum. Pode ser. Bom, eu acho que eu vou num sentido meio estranho, mas todos os contos do Jiu-Jitsu que eu lembro de ter lido, você consegue extrair o sentido nos flashbacks dos personagens e, tipo, o contexto do personagem. Tipo, o Glyceride tem
toda a história da mãe, do pai dela ter a churrascaria e a casa tá naquele estado e coisas assim. Uma amiga tem aqueles sonhos. E tem um outro que eu li que é tipo, a mulher do cara morreu num navio e daí voltam os cadáveres, coisas do gênero. Nesse aqui, a gente tem muito pouco disso, mas o que a gente tem é a Natsuko. É como ele se sentia rejeitado e como ele parece que realmente precisava de alguém que entendesse ele. Talvez esteja extrapolando isso aqui, mas ele tem a única coisa marcante que ele tem daquele passado é que tinha alguém que se importava com ele. Sim. Então, ele sente essa necessidade de proximidade, só que ele meio que conseguiu já superar ela com tanto tempo de isolamento. Algumas pessoas não têm esse treinamento que ele teve, então essa sensação de proximidade continua sendo um impulso muito forte. Eu acho que isso é o movimento que causa com que eles sintam necessidade de se costurar. E, tipo, ele é meio imune a isso, mais imune do que os outros, justamente porque ele passou tanto tempo sem isso. Mas isso daí seria um catalisador e não uma... Porque os assassinatos por costura começaram a acontecer antes das pessoas se isolarem de fato. Não, mas eu não tô falando, eu não importo com isolamento. Eu tô falando justamente, tipo, o costura como extrapolação do desejo por outro. Tipo, de novo, o começo é um casal. Pessoas que se gostam muito, que se costuram porque eles precisam ter o outro cada vez mais próximo. Ah, tá, entendi. Então você acha que ele... Tá, mas daí esse final do conto, quando ele nota que ele quer ter alguém, como é que se interpreta isso? Então, ele tá ele tá virando uma pessoa normal e eu imagino que que as cenas após esse aqui é ele se costurando na Natsuko mesmo. Eu imagino, pra mim as cenas após é o mundo inteiro se costurando com alguém e ele sozinho. Caraca, meio Twilight Zone. Só queria entender por que algumas pessoas têm o instinto de subir num jato e jogar papéis em vez de se costurar. Tem isso, tem o pessoal que, tipo assim, é o cara que só quer ver o circo pegar fogo, tá ligado? Quem que imprimiu todos os panfletos, velho? Tipo, a papelaria não quis denunciar pra... Já tinha uma impressora em casa. Caralho, ele comprou muita tinta. E papel também. Sendo sério aqui, falando sério. E se vocês pensarem na hipótese do macartismo, tipo, indo muito longe e falando comunismo, né? Pessoas unidas, olha o que acontece quando as pessoas se unem. Nossa. Faz sentido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu surjo com a teoria de que, na verdade, tudo isso era o raio desestabilizador e causador de pânico do Tamporos. Caralho! Meu Deus! Caralho. Nesse caso, eu acho que é uma boa mesmo entrar na federação. Sim. Eu estou convencida. Minha amiga Yuko, conhecida por ser muito falante, se tornou mais calada recentemente. Parece que ela tá ficando cada vez mais indisposta para falar, e mesmo quando ela fala, sou estranho. A sua dicção piorou muito, como se sua língua estivesse inchada. Pouco tempo depois, sua situação se agravou até que ela não conseguia mais ir para a escola. Agora seguimos para o segundo conto, A Menina Lesma. Então, esse é um conto que eu acho bem particular porque a gente tem a protagonista e ela não é a personagem principal, ela é só uma pessoa que observa essa outra menina, que é Yuko, que segundo ela, era uma pessoa muito extrovertida, que falava com todo mundo e tal, mas ultimamente ela mudou. Ela não tem falado muito, quando ela fala como se tivesse com alguma coisa na boca. Esse negócio de ter uma dicção ruim é meio complicado, tipo, real, né? Você é zoado quando você tá na escola e você não tem uma dicção boa. Deve ser um bagulho que realmente entra na sua psique, tá ligado? Meu problema é que eu não tenho tanto problema de dicção, mas eu sempre falei muito alto. Então, tipo, é uma característica que depois eu achei um uso, que daí depois eu fiz teatro e tal, mas as pessoas acabavam zoando bastante por causa disso.
Dá pra vender coisa na rua também. Ô, Gabi, fala mais baixo aí, na moral, velho. Daí ela não tá mais conseguindo falar direito. Até que ela parece muito preguiçosa, né? Ela não consegue fazer as coisas, né? Ninguém consegue entender o que tá acontecendo. Até que ela para até de ir pra escola, né? Porque tá difícil de se mover, De coisa ter assim. convívio, tipo, sei lá, responder o professor, ter chamado essas coisas, né? Não, era mais porque ela, tipo, tava se sentindo muito cansada. Ok, mas tudo bem. E também ela era uma menina que sofria bullying, né? Porque o nome dela não era, tipo, um nome bonito japonês, Natsuko ou, sei lá, Shihiro. Era Slug, né? E daí, tipo, velho. Slug de sobrenome Girl. Que pariu. Ok, vou parar. Daí ela, beleza, ela para de ir pra escola e nossa protagonista sem nome vai, tipo, ver se tá tudo bem. No momento que ela chega na casa, tá lá os pais da Yuko, putaços com as lesmas do quintal, tacando sal, pisando em cima. Só faltou a faca pra eles ficarem cortando no meio. Não, isso não adiantaria. Lesma é um negócio muito nojento, né, velho? Nossa, sim. Ah, é bonitinho. Porque... Não, tipo, eu entendo que é bonitinho, eu vejo, eu acho bonito. De longe. Mas já colocou uma na sua mão? Não, isso não. Não. E a lesma é um bicho que é engraçado, porque quando tem uma só é bonitinho, mas quando tem 50 é desesperador. Sim, eu Caraca, imagino. mas quando que isso aconteceu? Caraca, vocês nunca foram, tipo, num jardim à noite, assim, e viram só aquele monte de lesma botando nas coisas? Nossa, Não. Nunca, cara, nunca. Caraca, Na PUC só tem sapo. Nossa, Muito sapo. toda vez que isso acontece comigo, tipo, eu tô em algum lugar e tem um monte de lesma, começa a dar uma agonia que você fica pensando que tem lesma subindo em você o tempo inteiro. Sim. Caraca. A casa da minha avó no interior direto tinha infestação e era realmente... Eu não tinha esse medo porque eu entrava dentro de casa e lá não tinha. Eu acho engraçado que o nome da avó do Martinelli é Yuko. E ela fala de um jeito estranho. Aquelas coxinhas lá, Martinelli, tem que desconfiar, velho. É verdade. Pô, por isso que ela sempre usou máscara. Enfim, daí não é algo muito normal. Batendo com o pé no chão e jogando sal. Mas talvez para um lugar onde tem muitas lesmas seja mais comum. Sim. O que acontece é que por mais que eles façam, não sei se eles já chamaram um exterminador não, né? Um dedetizador. Mas aparentemente não importa o que elas façam, as lesmas continuam. Se eles só ficam pisando, jogando sal, é provável que isso não vai ser o suficiente para acabar com uma infestação, mas aparentemente eles devem ter tentado mais coisas. Mas nesse lugar que não tem sol, nascem muitas lesmas, tipo numa farm do Minecraft. É uma biogênese, Isso. Ele junta quintal sem sol com mato e dá lesma. Então, essa menina, né, a protagonista, ela conhece os pais da Yuko, ela costumava ir lá e daí os pais falam pra ela entrar pra ver como é que tava a amiga dela. E quando ela entra no quarto, a menina tá, tipo, full, com ânsia de vômito, com máscara, tipo, fazendo uma cara de, tipo, desespero, né? Nossa, sim. Ela tá tremendo também, quem nunca, né? Com máscara não, mas deve ser inclusive uma parada terrível, né? Essa é a pior parte. Você tem, tipo, algo que você precisa jogar pra fora e você não pode. Sim. E no momento que a mãe dela se aproxima pra ver o que tá acontecendo, ela dá um ataque de anime nela. Sim, dá um tapão e afasta. E foca no olho. Caraca. E daí ela fala, Greta! Out. Mas o fato dela estar de máscara parece, tipo, ela tá segurando o negócio dentro da boca com a máscara, parece que ela só tá, tipo, com muita vergonha também disso. Sim. Toda a reação dela, ela indica isso. Mas eu não sei, eu leio isso como algo importante pra história, que ela realmente... E é bom salientar que ela tá usando a máscara do jeito certo, sabe? Tipo, cobrindo o nariz e a boca. É verdade, não é? Ela que não precisava estar fazendo isso, você que precisa não está, seu filho da mãe. É isso.
E daí, tipo, a amiga dela é expulsa, a amiga protagonista é expulsa da casa, né? E Ela não é expulsa, ela vai embora só. Ela literalmente fala, por favor, saia daqui. Mas você vai cumprir. Você cumpre o que os pais falam, né? Tá, Porque a isso garota bem. desesperada. A Yuko mandou os dois, enxotou os dois do quarto e dela só tipo, tá bom, vou embora. Vou embora. E daí ela fica pensando, nossa, por que ela tá assim? Eu senti tanto medo nos olhos da minha amiga e ela tá diferente de como ela tava na escola. Na escola ela era muito mais pra cima, né? E daí ela começa a lembrar, assim, que a Yuko tinha um medo patológico de lesma. Porque a única vez que ela viu o horror que ela tinha agora no olhar, em outro momento, foi quando um menino tinha jogado uma lesma nela. Zoeira. Mas a gente guarda essa relação pra mais tarde. E, enfim, ela tinha um medo apavorante de lesmas, de forma que ela nunca mais saiu pro quintal. Mas só pro quintal, ela saía de casa ainda, diferente do Mitchell. Enfim, daí enquanto ela pensava nisso, ela decidiu visitar a amiga de volta pra ver se ela tava melhor. E quando ela abre a porta, né, sem nem... Ela escuta um grito, daí ela abre a porta. E a mãe chega assim, é o médico, é o médico. E ela fala, não. Aconteceu alguma coisa? O que tá acontecendo? Tá rolando. Dela, algo está estranho com a Yuko. A língua dela, daí quando aparece assim, bizarra, quase como um zumbi olhando pra elas. E daí começa a sair duas anteninhas da boca. Até que daí tem esse quadro bizarro em que sai uma lesma gigantesca de dentro da boca dela. Sim, Ela velho. desesperada, assim, olhando vazio, suando. E a lesma só com a cara fofinha, assim. Tipo, me dá uma. Vibrando ainda, né, velho? É. Mano, que Esse é o melhor nojo. quadro desse conto. Sim. Não, e tipo, é visualmente agressivo, né? Porque dá pra ver a baba saindo, ela tá suando pra cacete. Daí tem a lesma saindo, assim, você consegue ver o movimento que faz. Daí quando dá o foco de novo no rosto dela, a lesma bate no próprio olho dela. Sim. É que eu acho outra coisa que eu acho muito legal do primeiro quadro que aparece a lesma é que, tipo assim, ela tá tentando gritar, mas até o grito não tá saindo direito, sabe? Tá abafado, né? Sim. Velho, é muito nojento e, tipo, não sei, eu sou uma pessoa que sente agonia fácil, mas, nossa, a língua é a vida própria. E as pessoas ficam desesperadas e a lesma começa a querer escalar a cara dela, tipo, consegue chegar até o topo da cabeça de tão grande que ela é. Sim. E daí elas fogem, né? Tipo, a protagonista foge. E daí, enquanto ela foge, ela vai contando pro leitor, né? Que diversas tentativas foram feitas para tentar lidar com essa lesma que saía da boca dela. Os pais dela tentaram cortar com uma tesoura e mesmo assim cresceu de novo. Tentaram jogar sal e também não deu certo. Ela cuspia o sal de volta, né? Sim, e parece que, tipo, é uma situação insolúvel? É insolúvel. Insolucionável. E, sabe, chamar o médico eles não fizeram. Pois é. O mais importante é chamar o médico. Ela fala, médico! Acho que ela não sabe como chama o médico, ela achou que ele só ia aparecer na casa deles. Viu o filme demais. Ela desistiu no momento que o médico não veio a amiga. Então, o pai tem, tipo, uma ideia genial de como solucionar o problema, né? Sim, pra matar uma lesma, jogar sal nela. E como ela não está engolindo o sal, que tal se a gente fizer uma banheira cheia de sal e submergi-la nela? Você sabe de onde ele tirou essa ideia, né? Da onde? Ele viu o vídeo do irmão do Felipe Neto lá, velho. Verdade, Lucas caraca, Neto. muito bom. A banheira de sal. Mas eu me pergunto se tem alguma consequência, tipo, pra osmose, porque deve sair tanta água das células que entra em contato com aquele sal todo, velho. Pois é, você deitar numa banheira de sal deve fazer muito mal pra você. A diferença é que, tipo, humanos têm uma camada de pele morta que meio que serve como bloqueio. Sim. Pra isso. Mas a lesma não tem, por isso que eles jogam sal. Sim. Bom, daí então eles tentam fazer isso, né? Eles conseguem, tipo, muitos sacos de sal. Podia fazer um exercício de matemática, né? Tipo, numa banheira de volume tal, quantos quilos de sal você precisa pra... Matar uma lesma. Eu acho que seria uma coisa de química de concentração. Quantos sacos de sal precisa pra matar uma lesma?
Quantos portugueses precisam para matar a lesma? Quantos japoneses precisam pra matar a lesma? Aparentemente, mais de 2, porque Quantos sacos de lesma precisa para matar um sal. japonês? Sabe? Quanto pau de pacote precisa pra matar uma lesma? Mas enfim, eles se enchem a banheira de sal e falam pra filha entrar, né? Tipo, ela claramente, tipo, tá meio que morto-viva, né? Sim. E daí ela entra na banheira e ela só afunda. Pois é, Sim. tipo assim, o sal não é uma coisa tão fina assim que você, né, ia conseguir entrar tão de boa. No Japão eles têm tem- sal diferente, sal do Himalaia. E... Nossa, mas deve ser caro pra encher a banheira de sal do Meu, Mas... é só triturar o sal, velho. E eles realmente trituraram. Nossa, foi um processo muito louco. Mas o que acontece é que ela afunda na banheira de sal. E daí eles ficam olhando, assim, por 2 horas, ou mais, não sei. E ela não volta, né? Tipo, porra. Mano, Até que o momento eles pensam assim, algo deve estar dando errado. será que aconteceu algo com aquele meio afogado na nossa banheira? E é muito bom que o pai ainda, tipo, fala, quando ela mergulha, ele fala assim, abre a boca aí e tal, né? Tipo, porra, se a pessoa fizesse isso, ela ia morrer na hora. Sim, Mas se ela abrisse os olhos, velho. Ai, é ai. verdade. Não precisa nem abrir os olhos, velho. Porque já deve estar, tipo, triturando seus olhos, mesmo com olhos fechados. Nossa, mano, que horrível. Bom, E, enfim, daí então ele decide trazer ela de volta depois de umas horas. E ele Não puxa são só. horas. Quanto tempo que é? Ele não fala, mas é tipo, parece que eles ficaram olhando, tipo, alguns segundos, sabe? E daí quando ele puxa então ela pra fora, só vem o pijama dela. Até que eles ficam procurando. Ué, o que aconteceu? Ela tirou o pijama? Aí, então eles ficam procurando. Caralho, cadê o Mr. M pra essa? Até que daí eles encontram um Mr. M, que na verdade é a cabeça dela, Floating Head, né? completamente decepada, sem nenhuma conexão com nenhum corpo. Não, E sem sair sangue nem eles nada. falam que tem um corpinho pequeno. Sim. É. É verdade. Tanto que eles até tentam colocar na água, né? Pra ver se cresce de novo. Esses dois são muito burros, mano. Eles Mano, puxam. Imagina que bizarro. É sua filha, velho. Você tem tipo uma cabeça e um corpinho. Vou botar água. É que eles fizeram tipo aquele dinossaurinho Tipo um de neo... brinquedo, tá É ligado? tipo um Neopet, velho. Não é o Neopet, mas. Eles veem. Velho, é muito bizarro, mano. O cara pega a cabeça assim, tipo, o que tá acontecendo? Tem um corpinho. Sabe, será que o sal, essa é a reação que acontece com o sal? Você coloca a pessoa no sal, ela tipo, sai todo o líquido do corpo e ela fica só bem pequenininha. Eu gosto que o osso Mas... diminuiu também. Pois é. Tipo, 30% é um pouco mais do que um corpinho pequenininho. Cara, e o pai dela é muito sangue frio, tá ligado? De pegar a cabeça da filha, ver que é a cabeça da filha e não largar ela. E já vai colocar no chão, maneira do quintal. Chão, velho. No chão. Joga água, velho. Uma mangueira do quintal. Ele joga a cabeça no chão. Velho. Caralho. E, enfim, mas isso não é o mais estranho, porque na cena seguinte acontece que realmente começa a crescer de volta algo, mas não o corpinho, mas sim pela boca dela. A lesma sai e ela começa, agora que ela é maior que o corpo da menina, agora é ela que manda nessa porra. Então, Virou um caracol, né? ela virou um caracol, ela se muda pro quintal, agora ela mora lá e a cabeça dela é o casco do caracol. Inclusive É o ciclo da vida, né? o cabelo dela virou que nem da Princesa Leia, só pra ficar mais parecido mesmo. Também, É Na verdade, eu acho que, verdade. tipo assim, aparentemente eles deixaram o caracol viver no quintal deles, né? Tipo, de boa. Uhum. E eles devem ter, sei lá, feito alguma coisa no cabelo pra ela ficar um pouco mais feliz nessa situação. Fizeram uma chapinha nela. Até hoje, Yuko ainda vive no quintal. A sua cabeça é carregada pela lesma, feito o casco de um caracol.
Dizem que, acaso se depare com ela, verá uma angústia indescritível em seus olhos, que perseguem todos que se aproximam. Assim, eu também acho que manteria o caracol, tipo, sabe, você perdeu sua filha, mas você tem um animal de estimação da hora, pelo menos. É, sim. Tipo, único pra Cara, cacete, né? Sei, deve ser meio bizarro também. Eu não sei o que eu faria nessa situação, sinceramente. Eu acho que ela chamaria autoridades, mas enfim. Não, velho, você abre um circo, mano. Meu Deus. É verdade, eu acho que é proibido. Eu só vou... Mas Eu não Não, fala. critico o julgamento desses pais. Em nenhum momento. eu acho que, tipo, se eles fossem pessoas minimamente responsáveis, eles iam abrir um restaurante francês e um serviço cargou, tipo, infinito. Caraca, É. é verdade. Iam cortar o bagulho enorme e ia crescer de novo em 2 dias. Perfeito. Bom, a gente aprendeu um pouco sobre o ciclo da vida dos caracóis, né? Eles são, no início, tipo, um parasita no corpo dos seres humanos, Uhum. até que você cai numa banheira de sal e eles tomam controle. Sim. Então, o segredo é não cair, não ir no Mar Morto, né? Isso. Exato. Não entra no mar, via de regra. Se a sua língua tá meio estranha, você não tá conseguindo falar direito, não entre no mar. Ou procure um médico, né? Essa é uma boa também. Talvez Não, um mas vamos lá. veterinário. Não, vamos lá. O que um médico ia fazer? Ele provavelmente ia olhar pra situação e pensar, bom, eu acho que, tipo, cientificamente, né? Porque a gente sabe que os médicos têm todo um código de ética que eles têm que seguir. Cientificamente, a melhor coisa a se fazer é botar ela numa banheira de sal, é ponto. Mas e se fosse um médico veterinário? Não, daí, tipo, eles têm código de ética diferente. Só que daí o veterinário estaria cuidando da lesma, não da pessoa. Mas acho que nesse ponto já é melhor cuidar da lesma. Talvez. Mas se fosse antes dela ter virado a lesma, né? Se chamasse um veterinário lá, acho que o veterinário diz assim: acho que a melhor coisa a se fazer é cortar o corpo fora. Realmente. Acho que no final a gente percebe que ambos os contos que a gente analisou hoje, eles acabam chegando em centopeia humana. Só de maneira diferente. Só errou o animal, né? Ok, a gente consegue entender alguma coisa que esse conto quer dizer. O Marchand tem uma teoria, né? Eu tenho uma teoria que foi influenciada, obviamente, mas você vê que durante o processo desse conto, a menina tá passando por uma metamorfose, digamos assim. E que nem ela, nem os pais entendem, e essa falha em entender o que tá acontecendo e o nojo que eles sentem por essa transformação faz com que a situação piore várias vezes. E isso eu acho que é interessante de ver. Eu acho que, de certa forma, esse conto pode sim ser um take do Junji Ito pro Metamorfose do Kafka. Porque em ambos os casos acontece uma transformação. Claro, nesse caso foi muito mais gradual do que do Metamorfose do Kafka, que na primeira frase já é a transformação. Mas o que acontece é que as pessoas, os familiares não sabem lidar com essas soluções cada vez mais estranhas, até que no final, quer dizer, o final é um pouco diferente, né? Nesse final é a transformação inteira, enquanto no Metamorfose o cara morre. Eles ficam... E eles vivem felizes para sempre. Bizarríssimo. Não só os pais não sabem lidar com a transformação, ela não sabe lidar com a transformação, ela odeia o que está acontecendo com ela, mas ela ainda assim não pode evitar. O Gregor, ele só queria ir pro trabalho. O Gregor. Mas então, são problemas diferentes, né? Porque ela é uma menina do ensino... Tá na graduação ainda, né? Ela não é uma pessoa que trabalha. Então as preocupações dela, e ela fica impossibilitada disso, é de ir pra escola. Tanto que esse é justamente o começo e a premissa da primeira parte do capítulo, né? Da história. Você ser apresentável de certo modo, você não ser nojento ou não falar errado porque tem uma coisa na sua boca, importa muito mais do que numa situação de trabalho, talvez. Bem, na verdade, a gente não sabe absolutamente nada sobre o protagonista, a não ser o que as outras pessoas falam dela, né? Porque a gente não tem absolutamente... só os olhos dela, basicamente, dizem o que ela tá sentindo. A personagem principal, né? Sim. Sim, a Yuko. Isso é interessante, ela não tem agência em nenhum momento nesse conto. Mas é que eu acho que isso daí tem um pouco de, uma coisa que é muito forte no Japão, que é a lenda urbana, né? Tem, vários, e aqui é o meu momento nipônico máximo que eu
chegar vários animes assim, envolvendo lendas urbanas. E parece muito uma estrutura, tipo, uma menina de uma escola que era amiga de outra menina contou que a amiga dela parou de ir pra escola porque uma lesma apareceu na boca dela. E daí agora ela é uma menina lesma, sabe? Parece muito esse tipo de narrativa de lenda urbana. Sim. Parece mesmo. Eu discordo um pouco, porque é muito bizarro pra ser uma lenda. Mas, mano, lenda urbana é sempre bizarra. Mas é que ela começa e termina no nada, não tem, tipo, nenhuma motivação por trás. Não, mas lenda urbana é só uma maluquice assim, tipo, uma garota que a língua dela... Pô, é tipo, sei lá, o pé grande, velho. Não tem motivação por trás do pé grande, é só o pé grande. Mas pé grande é americano cracuda. Tipo, loira do banheiro existe ideias por trás. E você Não, acha... existe umas coisas que eles fizeram depois, tipo fanfic. Tipo, a história é só, tipo, a pessoa do banheiro mesmo. Não. Lenda urbana, tipo, muitas. No Japão tem muita história por trás. Tipo, vão lá, tal, Ai, deixa eu ver. É, tipo, essa boneca vamos falar sobre porque aconteceu tal coisa. yokais, por exemplo. Tipo, Mas Gabi, tem uma história. eu acho que, tipo, pra mim, pelo menos, que eu acho que tem coisas por trás, mas as coisas por trás não são motivos, assim, sabe? Não são. Eles só lore, assim, né? São coisas que vão sendo acrescentadas cada vez mais, né? Eu acho que também pode ter toda uma significância, sei lá, brincando até com kanji na versão japonesa, tipo, original, que não é adaptada pra tradução, né? Às vezes tem uma deusa lesma no Japão, às vezes tem, tipo, uma figura de alguém que tem uma língua na mitologia, né, japonesa, que tem uma língua de animal, que, tipo, sei lá, tem língua de cobra em algumas mitologias, mas, sei lá, de lesma. Então, eu acho que tem toda uma parcela de referências culturais que a gente pode só não ter pego lendo aqui no Brasil. Sim, mas a gente tem que lidar com o texto que a gente tem, não com o que a gente imagina que possa existir. Temos que lidar com o que é o conhecimento que a gente tem, no caso. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. O Junji Ito tava vendo Star Wars. Aí ele viu a Leia. Daí ele falou assim, nossa, a língua parece uma lesma. Caraca, a princesa Leia mostrando a língua vira um caracol. Vou fazer uma história sobre isso. Eu acho que ele pensou assim, sabe naquela parte que o Jabba pega a Leia? Uhum. Ele pensou, e daí fez assim, sabe? Eu, na verdade, acredito que tenha, tipo, o Junjito, quando ele era mais jovem, ele tinha um amigo de infância que tinha a língua presa, mas esse amigo dele virou um hikikomori. E daí ele, tipo, nunca mais viu ele. Daí ele, tipo, decidiu criar um fim pra ele. E acho que foi bem sucedido. Eu já falei qual que é a minha teoria, né? Daí, tipo, que tá falando de lesbo, uma coisa que a gente mencionou, é que isso se encaixa bem em exemplo de pessoas LGBT, por exemplo. Você se descobre no momento gay, você às vezes tem nojo do que você é, seus pais têm nojo do que você é, vocês tentam fazer alguma coisa pra evitar, mas não dá, é só você não muda. Então, eu acho que pode ser uma interpretação válida, né? Mas seguindo a linha da morte do autor, né? Sim, tipo, como eu disse, os contos do Ito estão bem em aberto. Você precisa colocar coisas, às vezes, para extrair um significado um pouco mais sólido. Eu acho que, tipo, o Junjito pode não ter feito pensando numa mensagem por trás, mas a versão que o Martinelli trouxe de, tipo, uma interpretação sobre os problemas da juventude se encaixa. Na minha visão, o intento original era só fazer uma espécie de lenda urbana mesmo, porque tem muita cara. Não necessariamente uma lenda urbana, é só uma weird fiction. Pode ser uma weird fiction mesmo. Eu não... Eu uma gosto estranha ficção, gente. Ok, então agora vamos para as notas. Começando por Army of One ou Um Exército de Um. Gabriel, de 0 a 10, qual é a sua nota para essa história de Junji Ito? Eu acho que Army of One tem, tipo, aspectos narrativos muito parecidos com os outros contos que a gente leu do Junji Ito. Parece que é uma história que não é tão bem desenvolvida quanto o Amigara Faust, por exemplo, mas tem ideias muito boas também. E por conta dessas considerações, eu não posso dar uma nota tão alta quanto eu dei da última vez. Eu vou dar um 8
sólido 8 pra Army of One, porque, bom, ele é bizarro, ele tem, tipo, discussões interessantes sobre solidão e convívio, e eu gostei do conto, eu acho que, acima de tudo, ele é um conto esteticamente interessante, porque ele faz, tipo, uma espécie de, tipo, arte com corpos humanos, né, porque não são pessoas, tipo, muito normais, em posições muito normais, né, quando são mais de 2 pessoas entrelaçadas pelos fios, elas são sempre em umas posturas meio contorcidas, assim, e pode estar num museu de arte contemporânea que as pessoas vão bater palma, sei lá. Então, por esses motivos, eu dou 8 pra essa obra. Seguindo, Gabi, qual é a sua nota? Acho que entre os contos do Junji Ito que a gente leu até agora, esse é o meu favorito. Eu gostei bastante dele. Eu acho que ele trouxe discussões interessantes e que... Como eu posso dizer? Acho que a estética dele me atraiu mais do que todos os outros, inclusive. Eu não sou uma pessoa que me incomoda muito pelos desenhos do Junji Ito, no sentido de bizarro, não fico tão agoniada. Eu só aprecio e ele é muito bom no que faz. A questão dos corpos costurados, eu achei que foi uma ideia bem específica e posso colocar até a única, talvez? Não sei. Uhum. Eu não lembro de nada igual. Tem o Centopeia Humana, né? Mas acho que do jeito que ele colocou, assim, da forma como ele colocou, é bem característico, digamos assim. Então, por tudo isso que eu falei, acho que a minha nota vai ser 8.9, só pra não dar um 9. Boa. Marcelo. Ok. Dos contos que eu li do Junji Ito, pra mim, quase todas as vezes que eu li esse conto, esse foi o mais críptico. Eu não consegui entender o que estava acontecendo e acho que só agora, no podcast, eu consegui discutir ele mais, eu consegui extrair algum significado. No começo eu não achava ele lá essas coisas, só tipo, caralho, que esquisito. Porque esteticamente ele é, como a Gabi falou, único. Fazer arte com corpos humanos costurados. Caralho. Eu gosto muito disso, mas eu só não consegui extrair mais nada. Agora, vendo nessa lente de angústia social e, pelo menos, a minha interpretação de desejo de proximidade, eu gostei bastante. Tipo, bastante mesmo. Então eu vou dar um 8,5. Tá certo. E Pedro? Olha, eu acho que eu vou decepcioná-los, mas eu não gostei muito desse conto, pra ser bem sincero. Eu não foi um conto que me engajou, assim, eu não me senti atraído pelo conto. Eu acho ele meio sem pé nem cabeça, mesmo com as nossas discussões aqui, eu acho que falta alguma coisa, sabe? Eu acho que o final ele tem um meio muito enrolado e um final que deixa a desejar, assim. Eu acho que ele tinha um potencial muito grande, porque como vocês falaram, essa estética é muito legal. Não acho única, eu já vi ela em outras coisas, mas tipo, é massa, tá ligado? Tem um potencial muito grande, mas que deixa a desejar. Eu acho que, tipo assim, ele tem uma premissa muito... Para mim parece muito parecida esse negócio que a gente já falou do Junji Ito, de, esse mal, entre aspas, que controla as pessoas, elas não podem reagir a ele. Cara, beleza, mas assim, nos outros contos funcionaram, sabe? Mas nesse, pra mim, não funciona. Ele só é jogado ali e você tem que aceitar. E eu não gosto de só ter que aceitar coisas nesse sentido, assim, de tipo. E também, assim, pra ser bem sincero, ele me passou uma vibe muito parecida com o Tommy Garafalt, só que sem ser tão legal quanto ele. Então, por isso minha nota vai ser um 6.3. Porque não é ruim. Ele só Não é bom. Não é não é ruim, interessante. só não é bom. Tudo bem. Acho Bom, justo. eu
eu gostei também bastante dessa questão da estética, né? Principalmente quando esses quadros em que tipo, tem um zoom bem grande nos olhos e na boca, assim, sendo puxadas pelos fios. É uma parada que eu achei bastante interessante, sabe? Dos corpos mortos, sabe? Todos unidos. E eu gosto dessas coisas que são aparentemente sem explicação e a gente meio que vai explorando para tentar achar motivos. A gente, de alguma forma, a gente conseguiu encontrar explicações até mais razoáveis, sabe? De que não é um assassino, mas sim o pulso das pessoas, sabe? Coisas assim, que são interessantes, sabe? A maioria dos contos, tipo, a maioria não, né? Tipo, pelo que eu percebi, pelo menos pelo Homem Garrafal, tem essa intenção, né? Nos contos de ser algo meio misterioso e angustiante, instigante. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que faltou um pouco de substância, sabe? Ele não explora tanto, assim, as possibilidades, por mais que, tipo, ele deixe esse mistério da música, sabe? Quem que tá contratando dessa propaganda, sabe? Enfim, mas talvez se explorasse mais, talvez se não se enrolasse tanto, sabe? Né, que nem o Pedro falou, talvez fosse até melhor. Mas eu gostei, no geral eu gostei, sabe? O final talvez ele também me deixe um pouco insatisfeito, sabe? Porque, tipo, só o fato da garota ter aderido a essa situação não é o suficiente pra, tipo, ser aqueles finais chocantes que tem em outros casos, sabe? Uhum. E por isso eu dou um 7.8. Não é uma nota baixa, é uma nota boa porque eu gostei de ler, eu gostei da estética principalmente. E isso vale uma nota boa. Tá, e quanto deu a média? A média deu 7.9. Tá certo? Aqui no Goodreads, Army of One do Junji Ito deu 3.68, que vezes 2 dá... 7.36. Ou seja, mais Então, uma vez, nos aproximamos. somos um pouco mais generosos do que o médio. É difícil, isso é difícil, hein? Sim. Acho que a gente gosta muito desse tipo de Sim. estilo, né? Agora, Slug Girl, a garota lesma. Pedro, qual a sua nota? Slug Girl foi um conto interessante. Eu gostei dele. Eu achei ele bem divertido de ler. Eu acho que ele cumpre bem o seu propósito de ser algo curto, sabe? Tipo, acho que ele faz bem só ter, sei lá, 17 páginas, eu acho que era. É uma coisa bem curtinha, assim, né? Quando você para pra pensar no grande esquema das coisas. Mas ele cumpre sua função, ele é uma história legal. Eu me diverti lendo. Não é algo excelente, excepcional, mas eu gostei muito desse conceito. O final me chocou, eu achei muito criativo. A cabeça dela virar a concha ali, o casco do caracol. Por isso eu vou dar um 8.2. Tá certo. Martinelli? Então, esse conto, tipo, eu acho ele menos difícil de entender, menos difícil de gostar que Army of One. Que o Army of One ele é mais extenso, ele tem, de fato, como o Pedro falou, ele tem uma barriga no meio, que eu também acho que é um pouco longa. Quando você falou, eu reparei isso. Mas o Slug Girl, ele é, tipo, curtinho, enxuto, só problema, o negócio vai escalando, vai espiralando fora de controle e, de repente, a menina é um caracol. E o que dá para extrair disso, como os pais lidam com essa diferença, digamos assim, que ela tem, como ela lida com isso. Eu gostei bastante, foi uma leitura muito de boa, eu que sou chato para ler, eu gostei pra caralho. Então eu vou dar um 8.7. Tá certo. Gabi? Eu gostei menos do que Army of One. Sei lá, pra mim, eu achei ele meio sem pé nem cabeça. Literalmente, porque, né? Não, São... cabeça tem. Não, mas é que eles são, tipo... Qual que é o nome do bicho? Estômago... Lesma? Não. O pé no estômago. Eu sei que você tá falando, mas eu não sei Qual que é o nome, velho? Estomagópode. Não, Pseudópode. Ai, eu sei qual Não. que é, eu sei qual que é. É aquele Ai. caramujo, né? Sim.
Gastrópode. Eles são gastrópodes. Literalmente não tem pé nem cabeça. Quer dizer, tem cabeça, mas... E tem pé. Não, mas calma aí, que o pé não é um pé de verdade. Tipo, é o pé... Mas tá literalmente do pé. nome. É estômago no pé. Mas, tipo, existem, tipo, bactérias pseudópodes que não são pés. Bactéria? Ah, tá. Tá bom. Será que ela transmite aquela doença lá dos caras? E será? É esquistomose? Esquistotomose? alguma coisa? Esquistossomose. Tá, mas vamos deixar eu responder porque, tipo, foi uma intervenção inadequada. Bom, aí eu me perdi no que eu tava falando. Não, você não tava gostando, que era uma história sem pé na cabeça. É, tipo, não é ruim, sabe? Mas você é bobinha. Uhum. Falar isso de um conto de terror é meio estranho, mas sei lá. Eu acho que eu vou dar um 6.9 pra esse. Ih, Não tem muito o que falar. tá certo. E Gabriel? Eu vou divergir do Pedro e do Martinelli, seguir mais ou menos a linha da Gabi. Eu compreendo que, tipo, por ser um conto curto e, tipo, meio straightforward, ele é gostoso de ler. Mas eu não acho que ele seja necessariamente bom. Porque, eu não sei, parece muito uma lenda urbana que tem, tipo, toda essa interpretação que o Martinelli deu sobre, sei lá, uma puberdade ou um amadurecimento sexual incompreendido pela família e pela própria pessoa. Não necessariamente sexual, eu só dei isso como exemplo. Mas é interessante, é uma coisa interessante, mas, tipo, já foi feito tantas vezes isso e de maneiras tão melhores. E esse conto, ele acaba se diluindo no gênero de coisas que tratam desse tema. Então, é gostoso de ler, então não é um 0, mas não é, tipo, que nem o Pedro falou, extraordinário. Então eu vou dar, segundo a Gabi, um 69 bem para esse conto. Ok. Então, fico dividido aqui. Mas eu vou ter que seguir os meus dois companheiros. E a língua portuguesa deixa dúvida, né? Sim. A quem eu me refiro. E eu vou justamente no que a língua portuguesa legitima, que eu estou junto com a Gabi e o Gabriel, porque eu acho que esse conto não é tão bom quanto o Exército de Um, porque eu acho até legal, sabe? Gostei, sabe? Principalmente daquele quadro, sabe? Que ela tá com a lesma pra fora da boca, assim, sabe? Desesperada. Uhum. Sabe? É tipo... É realmente muito interessante, sabe? O desenho dele é realmente muito... Mas a história realmente é meio vazia. Tipo, eu gosto dessas coisas meio malucas, sabe? Tipo, a análise que o Martinelli apresentou também deixa as coisas um pouco mais interessantes. Mas eu acho que a história, tipo, ela... Sei lá, talvez faltou um pouco mais de algo que te prenda nela, sabe? Te deixa mais interessado do que só, tipo, eventos aleatórios acontecendo sem parar, sabe? Aleatórios não, eventos Bizarros acontecendo. O que é, tipo, eu gosto, mas não é o suficiente, tipo, levar uma nota, assim, mais alta ainda, sabe? Então, eu vou dar 7.4. Também não é tão baixo quanto eles, mas também não é alto. Nossa média ficou 7.62. Certo, e nesses compilados é 3.8, o que vezes 2 dá 7.6. Então, caraca. Caraca, foi igualzinho então. Foi igualzinho? Não, 0.2, gente. É verdade. Nós somos muito, tipo, medianos mesmo. Mas arredondado, tipo, 7.6. Sim, 7.6. Tipo. Não, mas considerando a nossa jornada, não pode arredondar. Um dia nós queremos ser exatamente o leitor médio. Olha que legal. Porque assim, metade das pessoas deram nota acima, metade deram abaixo, mas o conjunto da obra fez ficar igualzinho. Exatamente. Army of One Mediocre. Caralho! Então agora chegamos no ponto principal do podcast. O momento em que damos a verdadeira nota. A definição máxima e precisa da estranheza da obra analisada. Assim sendo, começamos por Gab 1, Riel 1A, costureiro.
Qual é a sua nota de estranheza, indo de 3 a 12, para ambos os contos analisados, ou seja, Army of One e Slug Girl? Bom, a principal peculiaridade da nota de estranheza é o fato dela ir de 3 a 12. Então, a minha nota ela vai parecer alta, mas ela não é tanto. Eu vou dar 9 nots para Army of One, porque parece um conceito de, tipo, CSI, sabe? Quem é o assassino em série que vem considerando as pessoas que ele mata e jogando no rio? Essa premissa... Nem sempre no Rio. ou nem sempre no rio. Essa premissa, ela parece muito uma premissa clássica de, tipo, assassino em série de série policial. Então, não é uma coisa, tipo, muito diferente, que nem, tipo, pessoas entrando em buracos numa falha montanhosa. Ou pessoas comendo óleo, sabe? Então, eu não consigo dar uma nota tão alta de estranheza para Army of One. Já para Slug Girl, que tem um conceito bastante bizarro, eu consigo dar uma nota mais alta. Eu acho que eu vou dar 10 de estranheza, porque termina com, tipo, um caramujo usando uma cabeça de pessoa como casca. E, tipo, é um conceito muito foda. Você consegue imaginar isso, sei lá, num filme de terror cult, sabe? E vai te surpreender nesse momento quando você vê. Então eu gosto dessa imagem, principalmente a página final, que é muito estranha. Que é quando tá ela olhando triste pro leitor em cima de uma árvore em que a lesma tá agarrada. Então essa é a minha nota. 9 e 10. Ok. Seguindo então para Gabi, a garota lesma. Analise então primeiro a estranheza de O Exército de 1 e depois o seu conto. Pra mim, Army of One olha, se não fosse pela... Bom, como que eu posso começar? A questão dos corpos costurados seria algo completamente possível para um serial killer bizarro, mas possível fazer. Então, se fosse só por isso, não seria tão bizarro. Porém, se você envolver a questão dessa inteligência que a gente não sabe o que é, que eu já tinha comentado antes, acaba se tornando algo meio... What? Vou dar uma nota de 9.7. Boa. E para Slug Girl? Slug Girl, pelas questões que o Gabriel disse, de ser completamente possível um plot de filme cult e a língua ser uma lesma, o que, na minha interpretação, seria tipo... não sei se eu comento isso. Eita. Um Bad Dragon invertido. Que? Caralho, velho, what the fuck? Eu achei Quem interessante. entendeu. Sim, Quem não sim. entendeu, fica no ar. Rapaz. Aí, aquele negócio do banheiro também, tipo, o corpinho da lesma. E eles tentando, e se a gente colocar na água? Vai que cresce. Vai que nem o Deadpool, sabe? Quando ele perdeu as pernas e daí elas iam crescendo de novo. Então, eu dei 9.7 pro último, eu vou dar um 10.3. A nota que eu ia dar antes pro outro. Eu dou pra esse, 10.3. Tá certo. Martinelli, Rico Morty. Qual que é a sua nota? Para os dois. Então, De estranheza. como já disseram, tipo, a corpos estão sendo costurados, tá? Tipo, só isso como conceito não é nada demais. Né? Tipo, é legal, demais. Agora, o nível da escala e o nível da composição desses corpos, que era a parte interessante, foi a parte que é mais esquisita. Esse, de novo, aqui, esse impulso
junjitesco que tem todos os contos dele, também por si só já é esquisito. Só que eu não acho ele mais estranho nem que a Migara, muito menos que Glyceride. Então eu não posso dar uma nota maior do que eu dei para esses. Então eu vou dar um 8,5 para a nota de estranheza de Army of One. Mais especificamente pelas culturas de pessoas que teve. E então, Menina Lesma, tipo, cara, dá uma agonia só de pensar essa porra. Um bagulho saindo da boca e batendo na cara dela e tentando escalar e daí... A gente ainda tá falando do mangá, né? Sim. É um mangá, de certa forma. Tô falando de outro mangá, na verdade. Opa, acho que eu me confundi. Ah, ok. Mas não. Daí joga sal no bagulho e daí o corpo desaparece. E a mesma negligência dos pais, de certo ponto, é interessante. Mas o que pega mesmo é como a menina tá lidando com isso. Ela, tipo, o completo asco que ela tem por algo que tá dentro dela, que é agoniante do começo ao fim. Pra mim, pelo menos, foi pra ler. Então, pra esse, eu vou dar 9,5. Tá certo. Pedro, o espírito natalino. Na estranheza, então, assim, cara, acho que vocês já falaram tudo que tinha pra falar. O primeiro conto, ele é um negócio que você pega esses casos meio que parece um psicopata, assim mesmo, que dá pra imaginar na vida real. E eu acho que a grande questão é que as cenas estranhas são muito espaçadas, sabe? Tipo, a maior parte do conto são pessoas falando sobre as coisas que aconteceram, ou sobre as peculiaridades deles, ou sobre as coisas que eles estão planejando fazer. E então ele tem poucas cenas que são realmente estranhas, né? Que são as cenas que mostram os corpos e tal, que daí elas realmente são estranhas. O conceito, como é muito amplo, é meio estranho também. Mas eu também não acho que seja nada extremamente estranho como nos outros contos do Jiu-Jitsu que a gente falou aqui. Então, eu acho que minha nota vai ser um 8,72 pro primeiro deles. Já pra Slug Girl, cara, eu nunca fiquei tão consciente da minha língua quanto lendo esse negócio. É muito agoniante, dá um nojo tremendo. É uma imagem horrível quando ele tira só a cabeça dela, eu fiquei sem entender o que tá acontecendo. Muito estranho. Não acho que seja nada, tipo, a coisa mais estranha do mundo também, mas, tipo assim, ver o negócio. Ele é muito gráfico, assim, sabe? Então acho que isso gera uma estranheza maior em mim. Por isso eu vou dar um 10,41. Nice. Boa. Bom, eu acho que a gente normalmente acaba convergindo nas notas de estranheza, pelo menos nas ideias que a gente se baseia para dar as notas, né? Tipo, realmente no primeiro conto, sabe, pelo menos seguindo essa ideia de serial killer, ela parece um pouco mais normal, mas a gente sempre tem que pensar nesse lado místico das coisas, né? Tipo, dos aviões e dos caças jogando esses papéis, essa música completamente bizarra. E, enfim, sabe, qual esse impulso, então, que as pessoas teriam para se costurar uma nas outras. E, sei lá, pelo menos essa visão, como eu disse, quando tem um zoom muito forte, é uma parada que eu acho muito doido. Tipo, da pele sendo puxada pelos fios e as pessoas completamente presas uma nas outras, sei lá. E isso pra mim é, tipo, faz com que a estranheza, pelo menos pra mim, me dá, tipo, uma estranheza da hora, sabe? Então, tipo, pra ele eu vou dar um 8,7, pelo menos. Já na Menina Lesma, eu acho que o conto inteiro do início ao fim, é só estranheza, né? Tipo, é basicamente, tipo, a pessoa tá falando meio esquisito, mas depois logo já começa, tipo, bizarrice das infestação de lesma e a garota também tá com uma lesma na boca dela. E daí tudo, quanto mais tenta resolver, pior fica. E daí o maluquice do final que daí extrapola completamente, né? Tipo, a cabeça solta que vira e o caramujo, né? E isso pra mim é o vale suficiente pra aumentar bastante a nota de estranheza, que é o que basicamente faz o conto ser. É basicamente a pira do conto pra mim, pelo menos. Então eu dou
11.11 de estranheza Caralho. Nice. para a menina lesma. Nice. De forma que as médias, Pedro? As médias ficam 8.92 e 10.26. Nossa. Boa. Nice. Como sempre, o Junjito dando É. estranheza para nós. O Glyceride ainda é o campeão de estranheza, mas ele tem uns concorrentes fortes em menina lesma. Exatamente. Sim. Ao meu ver, são- totalmente justo. Acho que são os contos mais gráficos que a gente falou até agora. Hein? Sim. É Sim, verdade. sim. E os dois envolvem gosma, de alguma maneira. Mano, Ui, se tiver um sobre aquela gosma que a gente pensou, isso é bizarro. Que Ah, tem com certeza. tem bastante, Gabriel. Posso te recomendar uns. Não, obrigado. Do Junjito, Do Junji. Nossa, mano. imagine você é um menino porra. Cada vez The Cam Boy. que sou um super-herói. Um exército em um. Caraca, língua presa é o tema que une os dois contos. É verdade. Ah, sim, o fio condutor de Junjito. O fio? Eita, Uma linha. Ai. siga a thread.